Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus permaneça em nossos corações. É uma alegria imensa também estar aqui pela primeira vez. Essa casa que a gente já conhece há tantos anos, eu já estive aqui há muitos anos num evento, na época do seu pai, né? Então, tem muitos anos mesmo. Muito bom estar aqui nessa noite. O objetivo de nosso estudo de hoje é entender a máxima de Eclesiastes, que diz que a felicidade não é deste mundo. Mas nós sabemos que todos nós buscamos a felicidade. Cada um de uma forma, mas todos estamos, então, em busca dela. Algumas pessoas veem que a felicidade está na posse. Se eu tivesse dinheiro, se eu conseguisse comprar tal coisa, e nesse si, toda a idealização de felicidade está na posse. No entanto, todos nós conhecemos pessoas que detêm bastante posse e que não são felizes. Quantos de nós já ouviu alguém dizer: eu daria tudo o que tenho para ter a saúde de um filho, para ter a minha saúde, ou para ter um ente querido do meu lado, e de assim por diante. Então nós percebemos que não deve ser por aí que a felicidade se encontra. Nós temos também aquelas pessoas que, enquanto solteiras, idealizam como felicidade poder compartilhar a vida com alguém, ter um parceiro, uma parceira, constituir uma família, ter um relacionamento sólido, porque aí sim está a felicidade. Nós vimos também pessoas que conseguem tudo isso e que, no entanto, não são felizes. Há aquelas pessoas que passam necessidade, que não têm o básico para se alimentar. E para elas, a felicidade é ter uma mesa farta, ou então ter o alimento para os filhos. Ou aquelas pessoas que às vezes têm um problema de saúde, seria poder consumir algum tipo de alimento que não podem. Mas há também aquelas pessoas que a felicidade seria conseguir um emprego. Passando por tanta dificuldade, se eu conseguisse um emprego, eu seria uma pessoa feliz. E aquele que tem um emprego, se ele fosse reconhecido pelo trabalho que desempenha, ele seria feliz. E de assim por diante. Aquele que às vezes ele é reconhecido, mas eu quero subir mais, eu gostaria de ter um sucesso profissional, ser notado por todos, pelo aquilo que eu faço dentro da empresa. E depois de tudo isso, tem aquelas pessoas que acham que felicidade é poder viajar, conhecer lugares bonitos, diferentes. Às vezes até, se eu pudesse viajar para outro país. Já imaginou voar de asa delta? Aí sim, deve ser um sentimento de felicidade muito grande. Enfim, a felicidade tem tantas faces de acordo com os anseios de cada um. E também de acordo com as circunstâncias. Porque enquanto isso, Jerônimo Mendonça, que eu creio que muitos de vocês já ouviu falar, já leram sobre, né? Jerônimo Mendonça foi um mineiro contemporâneo de Chico Xavier, que aos 16 anos de idade começou a desenvolver uma doença degenerativa. E ele narra detalhadamente no seu livro intitulado Gigante Deitado, que inclusive é
é um livro interessante de se ler, porque ele narra a trajetória, eu estou dizendo ele, mas eu não me lembro se foi ele que escreveu ou não, né? Ele que ditou, ou se é outra pessoa, deve ser alguém que fez uma bibliografia dele, mas com detalhes que são enriquecedores para nós, porque a trajetória dele foi de muito desafio. Então ele, aos 16 anos, eu me lembro ainda da cena, porque ficou gravada para mim, ele estava no cinema, que naquela época era algo inusitado para eles, ir a um cinema, um jovem de 16 anos, o cinema estava lotado. E ele em pé, assistindo o filme, começou a sentir uma dor na coluna. Achou que era coisa normal por conta da posição, mas não, era o início da doença se desenvolvendo. E o corpo dele foi atrofiando, ele foi perdendo os movimentos de mão, braços, pernas, ao longo de um determinado tempo, perdeu até mesmo a visão, ele só mexia com a cabeça, assim, era só o pescoço e a cabeça que tinha movimento. E ainda assim, Jerônimo Mendonça foi um grande trabalhador da doutrina espírita, divulgador da doutrina e realizava inúmeros trabalhos assistenciais. Ele fazia palestras, o pessoal carregava ele de maca e ele fazia palestras e ele fazia campanhas, como a gente faz, né? O espírita tem mania de ser pedinte, tem fama de ser pedinte, né? Porque a gente precisa ajudar o próximo, porque a gente sabe que o próximo precisa de ajuda e a gente não consegue sozinho, então é pedindo. E naquela época, as pessoas ligavam, ele pedia para ligavam, colocava o telefone no ouvido dele e ele fazia os pedidos e assim conseguia ajudar inúmeras pessoas, matar a fome de muita gente. Certa feita, um repórter perguntou para Jerônimo Mendonça sobre a felicidade, sobre o que é felicidade. E ele respondeu que para ele seria a possibilidade de se virar de bruços. Então a gente já viu aí, ó, uma outra vertente, né, de o que é a felicidade. E aí, quando eu li isso, eu comecei a pensar: quantas vezes cada um de nós se vira em uma única noite de sono? Alguém já se sentiu feliz por isso? Porque eu não, né? A gente é tão natural para nós que a gente nem percebe. No entanto, na situação dele, era o sonho de felicidade. Então, nós percebemos que a felicidade, ela se encontra onde nós a colocamos. E não onde nós estamos. E nós, normalmente, colocamos essa felicidade sempre distante de nós. Nós sempre colocamos ela além. E aí a gente lembra de uma palestra do Divaldo, ela chama-se Em Busca da Felicidade. Ele narra um fato ocorrido com ele mesmo, com uma colega de trabalho. Ele diz que a colega chegou para ele há muitos anos atrás e falou: Divaldo, eu tenho tanta fé nas suas preces, eu tenho tanta vontade de me casar, eu já tenho 30 anos, Divaldo, eu ia ser tão feliz se eu encontrasse um casamento. Reza para mim, reza por favor, eu tenho certeza que as suas preces serão atendidas. E ele conta que a moça era uma boa pessoa e que ele tinha um carinho por ela. Ele falou assim: olha, eu rezei para que ela arrumasse um casamento. E se é por conta da minha prece ou não, ela conseguiu um namorado e logo estavam se casando. E Divaldo disse que ficou muito contente com aquilo, né? Porque ele falou: olha, que coisa boa. Casou, passou um tempo, ela falou assim: naquela época ela conseguiu fazer uma viagemzinha de lua de mel. Ele falou: gente, mas que bênção. E ficou ansioso esperando ela voltar, porque ele queria saber, né? Tá feliz agora, né? Quando chegou, perguntou para ela. Ele mais empolgado que ela. Ela virou e falou para ele: mais ou menos. Mais ou menos? Mas como?
Aí ele falou assim, é que você sabe, né, Divaldo, quem casa quer casa. Eu tô morando com a sogra. Então, assim, não dá para ser feliz morando com a sogra. Você podia rezar mais para mim, Divaldo. Porque se eu tiver uma casinha, aí sim eu vou ser feliz. Porque aí eu vou sair do lado da sogra, é muito difícil. Aí passou um tempo, o Divaldo ficou sabendo que ela comprou a casa. E aí, olha que coisa boa, encontra com ela novamente e ansioso pela resposta. Porque aí eles já não trabalhavam juntos mais, mas encontravam de vez em quando. E aí, gente, será que ela estava feliz? Que comprou uma casinha? Perguntou para ela, ele falou assim, eu tenho certeza agora. Perguntou para ela e falou assim, olha, Divaldo, ainda não, mas está faltando um pouco. Sabe o que acontece? O dinheiro da gente é pouco, nós dois trabalhando, muito difícil. Nós compramos uma casinha, mas é longe. Mas é longe. Para vir trabalhar, eu tenho que pegar 3 conduções. Então, assim, eu vou ser feliz mesmo quando a gente conseguir comprar um carrinho. Porque aí, sim, a felicidade, né? Porque tá difícil demais. Olha, eu levanto de madrugada para poder vir para o serviço e depois eu chego em casa, saio daqui, depois de 3 conduções, Divaldo, eu chego em casa tão cansada e tenho que arrumar as coisas. Aí o Divaldo, lógico, que parou de rezar, né, para ela, mas ele ficava ansioso para poder saber as notícias. Passou um tempo, aí ele, quando foi para encontrar eles, que dessa vez ele já foi pensando assim, olha, agora não tem jeito. Agora ela tem que estar feliz. Por quê? Eu tô solteiro, moro de aluguel, vem pro serviço a pé. Então, e ela já conseguiu tudo isso aí. Agora, aí encontrou com ela novamente. Ela disse que o sonho agora era ter filhos. Estava tendo dificuldade de ter filhos. E aí, ele finaliza dizendo que nós somos escravos do que temos, do que não temos, né? Principalmente porque nós estabelecemos sempre condições para sermos felizes. Só seremos felizes quando? E a gente acha engraçada a história da moça, mas se a gente parar para pensar, nossa vida caminha mais ou menos assim. A gente está sempre colocando uma meta e achando que quando a gente alcançar aquela meta, aí sim a gente vai ser feliz, né? Enquanto nós buscamos a felicidade fora, nós perdemos a oportunidade de encontrá-la dentro de nós mesmos. Perdemos a oportunidade de encontrá-la nas pequenas coisas, naquilo que Deus nos concede diariamente. Mas por quê? Porque nós confundimos a felicidade com bem-estar, com conforto. Isso não é felicidade, é diferente. O bem-estar e o conforto, eles estão ligados à posse de bens materiais. Não é. A felicidade, ela é mais ampla, porque ela envolve a realização do ser espiritual. Não está nas coisas, não é ter, é ser. Ser nos faz felizes. Ter vai nos deixar com problemas. Se a gente parar para pensar, os nossos problemas, grande parte dos nossos problemas vem do nosso ter. Já viu a falta de sossego que a gente tem? Se a gente comprou um bem novo, de repente o medo do ladrão, né? Desavenças em família por conta de bens materiais. Então, se a gente for parar para pensar o quanto ter nos dá trabalho, o ter existe para que a gente aprenda com o ter a sermos pessoas melhores. E nós confundimos isso. E aí, como eu gosto de historinha, tem uma outra história que eu vi naquele momento espírita, de uma moça que acordou assim, sabe aquele jeito que a gente se sente momentaneamente infeliz?
que hoje está tudo difícil, está tudo ruim. E ela saiu de casa mais ou menos com essas ideias e com essa visão. Andando pela rua, ela encontrou um moço, um senhor, puxando uma carroça. Puxando a carrocinha, ao invés de ter um animal puxando uma carrocinha, era uma carrocinha pequena e ele estava puxando a carrocinha. Quando ela viu aquela cena, ela falou: gente, esse homem deve ser infeliz demais da conta, fazendo o serviço de um animal irracional. E ficou consternada da situação dele, né? E aí, tem dia, como a gente não está bem, você já viu que o dia que a gente não está bem, a gente procura alguém que não está também, porque você quer ouvir as lamentações dele para juntar com a sua, para você ficar pior ainda. Você já viu que isso acontece? Né? Então ela pensou assim: eu vou me juntar a ele, porque aí eu já estou achando os negócios, a vida difícil, ele vai reclamar e vamos juntar nós dois para reclamar. E aí chegou para ele, falou, cumprimentou e falou assim: moço, eu estou pensando aqui, o senhor deve ser infeliz demais, né? Que vida difícil, moço, o senhor fazendo um serviço desse, que é um serviço de um animal, né? Onde a gente vai parar desse jeito? E aí, ela diz que naquele momento, a resposta do moço fez com que ela mudasse totalmente a paisagem íntima dela. Aquela angústia que ela estava, aquela visão de mundo, mudou totalmente. Porque sabe o que ele respondeu para ela? Não, senhora, eu sou uma pessoa muito feliz. Eu sou tão feliz porque eu sou tão forte que eu não preciso do animal para puxar minha carrocinha. Eu mesmo dou conta. E mais ainda, a minha felicidade é tão grande, porque com essa minha força, eu consigo, realizando o meu trabalho, andar pela cidade, passeando, vendo as paisagens. Enquanto tantas pessoas têm um trabalho lá enclausurado, não. Eu ando, vejo tanta coisa bonita na cidade e sou cumprimentado por pessoas tão bonitas, tão bondosas como a senhora. Isso para mim é motivo de grande felicidade. A moça ficou, então, sem saber o que responder para ele. E a gente viu então aí uma outra versão de felicidade. A felicidade daquele que se contenta com o que tem, que vê motivos de alegria até mesmo nas dificuldades. E que faz das suas dificuldades a alegria do outro. Porque naquele momento ele conseguiu mudar a paisagem íntima daquela moça, conseguiu mudar o dia daquela moça, né? Então, a visão dele fez com que mudasse totalmente. Então, nós precisamos compreender que a felicidade, ela não é composta de coisas. Ela é realmente conquista íntima. Enquanto a gente fica procurando a felicidade nas coisas exteriores, a gente perde a oportunidade de conseguir encontrá-la através dessa maneira diferente de encarar a vida, de ver realmente as coisas de forma diferente. Aí aqui eu me lembro de uma palavrinha que o Simão Pedro, muitos de vocês devem conhecer também, que é um orador de Minas Gerais. Ele vem sempre nos congressos, faz muitas palestras para nós. Ele fala que nós somos cheios de muquerelas. Eu achei ótimo o dia que eu assisti uma palestra dele, ele falando, gente, ele falou, vocês sabem o que é muquerelas? Aí, ninguém sabia o que era muquerelas. Ele falou assim, ó, murmúrio, queixas e lamentações. Ele falou assim, ó, a gente vive de muquerela, a gente vive murmurando, queixando e lamentando, né? Então, enquanto a gente fica com essas muquerelas, a gente não consegue ver o lado bom das coisas. A gente não consegue aproveitar o que de bom a vida tem para nos ofertar. Porque dificuldades todos nós temos e vamos ter. E o motivo é simples.
nós estamos num mundo de expiação e provas. Então, nós estamos aqui para aprender. Se a gente não precisasse das dores, dos desafios, das dificuldades, a gente com certeza não estaria nesse mundo. Se a gente já tivesse aprendido a lição, a gente já estaria em outro mundo. Mas não, Deus nos colocou ao nosso dispor a alavanca do amor e da dor. Mas infelizmente, nós ainda precisamos da dor para valorizar, para encontrar os caminhos do amor. E é por isso que nós vivemos ainda em meio a tantas dificuldades. Porque quando nós aprendermos a amar de fato, nós não vamos precisar mais da dor. Mas nós ainda precisamos. É simples. Já viu, todos nós sabemos que nós devemos dedicar um tempo para estudar o Evangelho. Todos nós sabemos que nós devemos dedicar um tempo para poder servir ao próximo. Todos nós sabemos que devemos ser mais pacientes, mais tolerantes e de assim por diante. Mas nós vivemos uma vida meio sem tempo dessas coisas. Vivemos envoltos em nossas atividades diárias e a gente não tem tempo. Mas manda uma doencinha para nós ou para um ente querido, muda tudo. Eu falo sempre, a gente não tem tempo de jeito nenhum, mas se ficar alguém da família doente, a gente tem tempo de ir no hospital todo dia. A gente tem tempo de passar o dia todo no hospital. Mas se for para a gente tirar um tempinho para ir ajudar alguém, para ir fazer uma visita a alguém no hospital, já não está tendo tempo. Então, é uma prova simples de que nós precisamos das dificuldades. E aí tem aqueles casos que quando a dificuldade vem para o outro, às vezes até dentro da família mesmo, a gente não sente tanto. Aí a gente precisa que ela venha para a gente. Aí quando ela vem para a gente, quando a gente sente na pele, é mais difícil um pouquinho. Então, por isso, é tudo dosado de acordo com a nossa necessidade. E por isso a gente está aqui no planeta Terra, que ainda tem tanta maldade, que tem ainda tanto crime, que tem ainda tantas doenças, porque a gente precisa de tudo isso ainda. Só que nós sabemos também, já é sabido, nós que estudamos a doutrina espírita, sabemos que a Terra está em processo de transição para um mundo de regeneração. Então, nós estamos caminhando, né, para um mundo de regeneração, onde o mal existirá, mas o bem prevalecerá. E aí nós podemos dizer que o quê? Já é um caminho para a felicidade, né, gente? Para a gente pensar, ó, o bem vai prevalecer, o bem vai predominar. Já é um caminho para a felicidade. Mas nós precisamos estar aptos a viver nesse mundo. Aí não é só falar, mas que beleza, mas vai ser bom, hein? Um mundo de regeneração. Já imaginou o bem predominar? Mas esse bem, quem que vai fazer esse bem predominar, gente? Somos nós. Então, nós precisamos nos regenerar para estarmos aptos a viver no mundo de regeneração. É igual aquele pensamento que a gente vê aí, ó. A paz que você quer ver no mundo, ela começa em você. É a realidade. Então, aquilo que a gente quer viver, a gente precisa fazer. Senão, não vai resolver. E como? O que é não vai resolver? Ué, não vai dar para ficar aqui? Não, gente. Só vai dar para ficar aqui na Terra quem estiver apto a viver nessa nova fase. Então, como é que eu sou aquele que se pisar no meu pé, eu piso no pé dele? Gente, eu não dou conta de levar desaforo para casa, não. Não faço mal para ninguém, não. Mas se me der uma, eu dou duas, porque aí também ninguém aguenta, né? Se a gente viver assim, não adianta, não vai dar. E quanto ao próximo, olha,
eu sei que o outro precisa, mas eu trabalhei tanto, aí não dá. Se a gente começar a ficar dando as coisas para os outros, daqui uns dias quem vai estar pedindo sou eu. Então, se a gente ficar com esse pensamento, vai dar para ficar por aqui, gente? Não vai, não vai. Então, a gente precisa urgentemente começar a refletir. O que eu estou fazendo para que eu possa ter a possibilidade de viver no mundo de regeneração? Então, que a gente possa refletir sobre isso. E aí, nós vemos que se a felicidade ainda não é deste mundo, ela já pode residir no espírito de quem realmente procura na alegria de dar de si mesmo, de sacrificar-se pelo bem comum e de auxiliar a todos. Quem disse isso foi Emmanuel. Então, olha, o que ele nos mostra aqui? A receita. Então, já que a felicidade ainda não é deste mundo, a gente pode encontrar no prazer de servir, de ajudar o próximo. Então, porque enquanto a gente fica procurando ela nos nossos prazeres pessoais, a gente perde a oportunidade de encontrá-la onde ela realmente se encontra. E aí nós podemos encontrá-la também valorizando as pequenas coisas que nós temos a nosso favor, né? À medida que a gente proporciona momentos felizes para o outro, nós também nos sentimos felizes. Já viram falar que enquanto eu me preocupo com a dor do outro, a minha dor é amenizada? Porque se eu ficar sentindo a minha dor, eu não vou conseguir sair do lugar. Mas quando eu vejo que a dor do outro é maior que a minha e eu me preocupo em fazer algo pela dor do outro, naturalmente eu vou ter até menos tempo para pensar na minha dor. Então, André Luiz nos fala que a nossa felicidade, ela é realmente proporcional à felicidade que a gente procura proporcionar aos outros. E que a alegria do próximo, ela muitas vezes depende de um sorriso nosso apenas. Depende de um copo d'água, depende de uma visita, e é de tantas coisas, depende de um prato de comida. Então, tem tantas coisas que nós podemos fazer em favor do outro, e ele nos alerta também que se a gente parar de lamentar, a gente vai ver que a felicidade muitas vezes está nos chamando, está chamando o nosso coração para viver aqueles momentos. E nos lembra que quando às vezes o céu está fechado, vai chover muito, nossa, aí a gente olha, mas vai chover tanto, aí começa a reclamar. Ele nos lembra que depois daquela chuva, as plantas vão frutificar, as flores vão ficar mais bonitas. Então, para que a gente possa... Então, o que André Luiz quer mostrar para a gente? Para que a gente possa ver o lado bom das coisas, parar de reclamar de tudo. Muitas vezes, nós vivemos como se a nossa vida fosse uma dor. Tudo é difícil, tudo a gente reclama. Mas por isso, porque a gente fica vendo a felicidade de outra forma. O Gandhi, né, Mahatma Gandhi, certo dia disse que o homem seria muito mais feliz se ele tivesse menos necessidades. Nós vivemos criando necessidades para serem atendidas diariamente, e aí a gente fica infeliz sempre. A gente não consegue contentar com o que a gente... A história da moça. Não consegue ficar feliz com o que conquistou, porque acabou de conquistar, já pensou que falta isso. Então, tem muita gente que a gente saiba limitar essas nossas aspirações materiais para que a gente possa buscar ser feliz, auxiliando os outros para que eles também vivam momentos felizes. Porque fazendo isso, a gente vai fazer com que
o amor seja no futuro uma realidade em nossas vidas, porque a alegria de doar, ela é imensa, ela é muito maior do que qualquer alegria, de qualquer festa que a gente vá, só porque aí, se a gente não se permitir fazer isso, se a gente não se permitir ver a dor do outro, dividir conosco a sua dor e procurar fazer alguma coisa, a gente vai continuar olhando só para nós mesmos, só para as nossas dores, só para as nossas dificuldades. E nós temos inúmeros motivos para ser feliz. Então, cada um de nós pode pensar, o despertar de um novo dia é um motivo imenso para ser feliz, né? Porque nós temos novas oportunidades, nós temos bênçãos. Aí a gente tem a bênção de ter um lar, de ter pai, de ter mãe, de ter filhos, de ter emprego. E aí nós vamos enumerando as bênçãos. Quando eu paro, a pessoa fala assim, mas você falou, e eu não tenho pai mais. Eu não tenho filho. Nós estamos dizendo a quantidade de coisas, a quantidade de situações que nós temos. Cada um de nós tem um pouco, não dá para todo mundo ter tudo, né? Então, cada um de nós tem pouco e tem que viver aproveitando esse pouco que a gente tem com alegria e sendo feliz com esse pouco. Um exemplo pessoal, há 1 mês e pouco a minha mãe desencarnou. Aí, às vezes, alguém chega em mim e fala assim, nossa, chega assim, às vezes a pessoa está até chorando por mim, nossa, mas que tristeza, né? Sua mãe morreu e tudo. Eu fico pensando, gente, eu fico feliz de saber que a minha mãe viveu bem e que ela conseguiu concluir a etapa dela passando por muita dificuldade, por muita dor, por muito desafio, mas de forma sublime. E ela sofria tanto nos últimos tempos de vida dela, que eu fico feliz dela ter partido. Porque eu sei que para ela está muito melhor agora do que antes. Então, é isso que a gente tem que ver em nossas vidas. É ver em tudo, até mesmo digamos, no desencarne, na morte, que tem um nome mais pesado, né? Ver o lado bom, né? Por que a gente não vê? É porque a gente vive o aqui e agora. A gente não consegue ter a visão da eternidade. E nós somos seres eternos, então temos que ter esse pensamento. E um motivo muito grande para que nós sejamos felizes é conhecermos também essa doutrina tão bendita. Sem conhecer essa doutrina tão bendita, eu teria esse sentimento hoje? Não. Cada um de vocês, se for parar e pensar, né, as bênçãos de conhecer a doutrina espírita já não fez com que vencessem inúmeros desafios? Então é isso. E aí a gente conclui que a máxima de Eclesiastes, que diz que a felicidade não é deste mundo, ela pode ser entendida de 2 maneiras. Há outros mundos mais evoluídos do que o planeta Terra, onde a felicidade é mais plena. E nós vamos trabalhar para conseguir viver nesses mundos. A nossa Terra está lá, é a primeira depois do primitivo. Atrás da gente só tem um. E segundo a classificação de Kardec, nós temos mais 3 depois, né? Então nós temos que caminhar para chegar lá. E nós entendemos também que a felicidade, não estando no mundo material, ela pode ser encontrada no interior de cada um, como consequência da forma de ser e agir para com semelhante. Então, o dever cumprido, né, a contentação com o que temos, é também uma grande forma de sermos felizes. E eu quero terminar com essa prece, que é uma prece de agradecimento, que por si só
nos mostra os inúmeros motivos que nós temos de ser feliz. Obrigada, Senhor, pelos meus braços perfeitos, quando há tantos mutilados, pelos meus olhos perfeitos, quando tantos não veem, são cegos, pela minha voz que canta, quando tantas emudecem, pelas minhas mãos que trabalham, quando tantas mendigam. É maravilhoso, Senhor, ter um lar para voltar, quando há tantos que não têm para onde ir. É maravilhoso sorrir quando há tantos que choram, amar como tantos que odeiam, sonhar quando há tantos que se revolvem em pesadelos, viver quando há tantos que morrem mesmo antes de nascer. É maravilhoso, Senhor, ter tão pouco para pedir e tanto para agradecer. Obrigada, Senhor.